sorriso no rosto e o sonho de conquistar uma família. A realidade de abandono, violência e miséria deu lugar a uma nova história. Adotar uma criança implica em enfrentar uma série de dificuldades, como os processos e o tempo de espera. Primeiro, a pessoa tem que ter o desejo, procurar a vara da infância de onde ela reside, fazer o curso de capacitação, um curso que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que esse curso seja feito. Então ele é ministrado pela equipe técnica das varas da infância e juventude. É um curso rápido, demora de 30 a 60 dias, dependendo da comarca. Após esse curso, a pessoa, o casal, vai fazer parte de um cadastro, que é um cadastro municipal, estadual e nacional. O que limita muito a adoção é o critério que os próprios pais, que os próprios pretendentes fazem. Quando, durante o curso, a pessoa preenche um cadastro no perfil desejado do filho. Então, quanto mais restrição esse perfil, esse desejo, mais demorado vai ser o filho aparecer, para aquela família, o filho ideal, o filho desejado. Então, hoje em dia, com o curso de capacitação, curso de aperfeiçoamento para essas pessoas, uma das etapas é o contato dessas pessoas com as crianças acolhidas. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos em todo o país. Alguns aptos a serem adotados, outros à espera de que a justiça defina seu destino, voltar para a família biológica ou serem encaminhados para a adoção. O Conselho Tutelar recebe uma denúncia, recebe uma notícia de que aquela criança ou aquele adolescente está sendo alvo de maus tratos, negligência, abuso sexual. Ele traz aquela criança e os parentes próximos que estão com aquela criança para o juizado, a equipe técnica avalia qual medida protetiva a ser aplicada. E quando é caso de acolhimento, a criança já sai do juizado direto para o abrigo. Lá, a gente tenta inicialmente o retorno da criança para os pais biológicos, mas nem sempre isso é possível e a gente tenta localizar os parentes mais próximos, o que a gente chama de família extensa. Mas às vezes nem a própria família extensa adere, tem desejo ou às vezes não tem condições. Aí na impossibilidade de retorno aos pais e à família, aí sim a gente vai fazer a medida mais extrema, que é a colocação em família substituta na modalidade adoção. Adotar é um ato de coragem e, acima de tudo, amor sem preconceito. A história desta família demonstra a superação de paradigmas, a felicidade manifestada no carinho das palavras ou em um simples olhar. Eu aprendi uma coisa no curso, que a adoção ela tem que valer mais a pena para a criança do que para a gente. Na realidade, é uma via de mão dupla, mas ela tem que ser principalmente por causa da criança. Não que a criança venha suprir uma falta na gente, mas a gente está aqui para suprir o que foi tirado da criança. A responsabilidade pelo adotado que entra na família também foi sentida pelo casal Gisele e João Fernando, que, aliás, ultrapassaram as expectativas e adotaram irmãos. Isso mesmo, o Cauã e a Elaine são irmãos biológicos que ganharam uma nova família. Quase sempre é a satisfação do ego. O casal de pais quer uma criança, quer uma só, quer uma de olhos claros, de cabelos lisos, de cor clara, que não tenha problemas de saúde. É um perfil escolhido. O fato é que quando um casal se engravida, eles não escolhem nada disso. Você não escolhe se o filho vai vir de olho claro ou escuro, se vai vir moreno mais claro ou mais escuro, se ele vai vir com uma deficiência física ou não. São situações que o casal já não escolhe, eu creio que chega a ser beira a petulância você chegar a escolher um perfil de uma criança que você não poderia ter, essa liberdade caso ele fosse de sangue, ele viesse de sua esposa. Não quer dizer, chegar numa fila de adoção, como nós fizemos o cadastro de adoção, e quando nos foi feita essa pergunta, qual a idade? Qualquer idade. Qual a cor? Qualquer cor. E aí a pessoa que não estava fazendo aquelas perguntas, ela percebeu que nós, de novo, não estávamos escolhendo um produto, nós estávamos querendo filhos.
Acho que essa é a diferença. Eu costumo dizer assim que é o encontro de almas, porque hoje já fazem 4 anos e parece assim que eles sempre foram nossos, sabe? É um monte de coisa parecido com a gente, é um monte de trejeitos assim nossos, todos dois, Elaine e ele, assim. Tem muito da gente hoje, a gente percebe isso no dia a dia. O amor conquistado, o encontro marcado entre mãe, pai e o filho de coração demorou, mas foi livre de qualquer preconceito. É um bebê. Esse bebê, a mãe, na hora do parto, ficou sabendo que era soro positivo, não fez pré-natal, ela era moradora de rua, e esse bebê foi abandonado no hospital. Então esse bebê, ele está em tratamento, não se sabe ainda se ele é positivo ou negativo. Eu falei assim, não, independente se ele é positivo ou se ele é negativo, a gente quer o bebê. Não importava se é 1 mês, se seria 2 meses, se a gente ia ter o Davidson por pouco tempo, ou se a gente ia criar o Davidson e ver os filhos do Davidson nascer. O importante é que ele estava conosco, que a gente quer usufruir o máximo desse período que Davidson vai ficar na nossa companhia. Quando eu cheguei lá, foi a maior emoção do mundo. Aí foi o meu parto. Foi lindo quando eu vi o Davidson. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, eu não acredito que Deus está me dando um presente tão lindo. Aqui no Espírito Santo, o Sistema de Informação e Gerência de Adoção, o SIGA, existe desde 2008 e reúne informações sobre crianças e jovens disponíveis para adoção e pessoas interessadas em adotar. O número de meninos e meninas acolhidos ultrapassa 700 crianças e adolescentes. No Brasil, 3 estados só brasileiros possuem um sistema de qualidade, como é o SIGA, né, de qualidade, de eficiência. Somos nós aqui no Espírito Santo, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É um sistema completo que mostra todas as nuances da adoção e do acolhimento aqui no estado. Tempo de acolhimento de uma criança, quantas crianças voltam para suas famílias. Então, assim, através das informações que são dadas pelo SIGA, a Corregedoria hoje tem condição de acompanhar e não deixar as crianças ficar mais tempo demais abrigada, de viabilizar a volta dela para as famílias de origem, as famílias biológicas, que é o ideal, né? E também aquelas que não conseguem acelerar esse processo de busca de um pretendente. O banco de dados acelera procedimentos, facilitando o desenvolvimento de políticas públicas nesta área e também permite o conhecimento da realidade dessas crianças e adolescentes. Além disso, propicia maior transparência e segurança nos processos e o melhor cumprimento dos interesses das crianças e adolescentes. Porque a pessoa quer ter um filho, né? E muitas vezes, pela via natural, ela não pode. E a adoção é a terceira via do parto. A única transmissão que os pais biológicos passam para os filhos é a transmissão da questão genética, do DNA, cor do cabelo, dos olhos, enfim. O mais importante para a sociedade não é isso. O importante para a sociedade é a formação moral. E essa inserção, quem vai efetivamente fazê-lo é a família que vai criar essa criança. Uma criança, né, ela desenvolve a sua personalidade no contato com o outro que a deseja, que a ama. Então, quando a criança ela tem a primeira rejeição, ou seja, quando ela tem aquele rompimento com a família biológica, ela tem uma necessidade muito grande de encontrar uma outra família para se chamar de sua. A grande maioria dos abrigados está acima de 13 anos de idade, perfil pouco desejado pelos futuros pais adotivos. Realidade que está em transformação, segundo o titular da primeira vara da infância e juventude de Vitória. Nós sempre vimos dificuldade na figura da raça, da idade, né? 3 anos acima, e também na própria estado de saúde, né? E está havendo uma modificação nesse sentido, em razão das várias campanhas, né, que se fazem, né? Então, isso é interessante, porque aumenta, hoje mesmo até o Supremo, o Superior Tribunal já decidiu adoção por irmãos, né? O que não era permitido anteriormente. Então, a partir dessas decisões, dessas campanhas, né, é muito mais saudável você trabalhar com adoção, porque você está vendo resultado, está vendo produção.
Distante dos critérios estabelecidos por grande parte de famílias adotandas, muitas crianças capixabas vivem durante anos em abrigos sob custódia da Justiça. A Joyce, aos 19 anos, já não tinha mais esperanças em ganhar uma família. É muito mais do que eu sonhei. Na verdade, não tem porquê, né? É simplesmente o fato de você amar. É porque o filho você não escolhe, você simplesmente ama. E foi isso que aconteceu com a Luna e foi isso que aconteceu com a Joyce. Eu olhei, amei, na verdade nós amamos, né? E por isso que nós decidimos adotá-la. Não tem palavras para explicar a Joyce pra gente. Ela é uma boa filha, ela é amiga, ela é dedicada, ela é esforçada, estudiosa, né? Não tem assim, só o amor explica, só quem ama explica. Dentro do Estado, a responsabilidade da adoção é das varas especializadas em infância e juventude. E não há qualquer dificuldade, muito pelo contrário. Para estar apta a adotar, tem que ter o desejo real, né? Então, para ter um desejo real, a pessoa tem que fazer um movimento. Ela tem que vir ao juizado, trazer seus documentos pessoais, né, se submeter à avaliação psicossocial, participar de cursos de formação, que agora é exigido pela lei, e ela se habilitando na comarca que ela mora. Né? Se ela mora em Vila Velha, ela tem que se habilitar em Vila Velha. Ela se habilitando em qualquer das comarcas do Espírito Santo, ela está habilitada para receber crianças destituídas do poder familiar de todo o Estado. O processo de adoção é relativo. Tudo depende do perfil desejado pelo adotante. O importante é saber que filho não se escolhe, não é, Clarinélia? Porque a gente queria filhos. Nós não queríamos um bichinho, uma encomenda, um bonequinho ou uma bonequinha. A gente queria filhos. E filhos, a gente tem que estar dispostos a criá-los, a pagar o preço por ser pai e por ser mãe.